Opa, voltei. Oi. Beleza. Pode começar então? Pode começar, Henrique. Bom, então boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Henrique, eu faço parte da Cuidadoria, que é uma empresa de desenvolvimento humano, e o nosso propósito é desenvolver lideranças para esse futuro emergente, né? Nós desenvolvemos pessoas e organizações de forma que essas pessoas possam estar aptas, né, a trabalhar nesse novo contexto de mundo, nesse mundo mais complexo, né, na era da complexidade. E no ano passado a gente começou um movimento, né, chamado Reinventando as Organizações. Então a gente tinha como base o livro Reinventing Organizations, que foi escrito por um belga chamado Frederic Laloux. Eu vou compartilhar minha tela, né? Só um minutinho aqui. Tem uma apresentação pronta. Cadê você? Não, não é essa. Peraí. Aqui. Antes de mais nada, alguém aqui conhece o livro? Eu não conta, né? Bom, então o Acredito que livro não. ele foi escrito por um belga chamado Frederic Laloux, e ele foi consultor da McKinsey. É uma. E peraí, tem alguém com o microfone aberto aí? Valdir. Desculpa, Fecha o microfone só, Valdir. tô fechando, É desculpa. nóis. Desculpa, gente, aqui esse ruído acaba me desconcentrando. Atrapalhando, né? O Mas Orvat também está de microfone aberto, né? tá. Ok, vamos lá. Bom, o Frederic Laloux foi um consultor da McKinsey. Ele trabalhou por muito tempo em organizações do mundo inteiro, né, fazendo consultorias e tal. E ele é um grande estudioso da teoria integral, de Ken Wilber. E segundo essa teoria, né, segundo essa teoria, o ser humano ele tem vários níveis de consciência, né? Que vão lá do nível de sobrevivência até o nível do serviço, né? Do servir, do serviço abnegado, né? E a maioria das empresas e das pessoas no mundo, elas operam num paradigma, né? Que é o paradigma da Revolução Industrial. Então, dentro desse paradigma, os valores mais importantes são o reconhecimento, a excelência nos processos, o resultado, a competição, a reputação, o reconhecimento, etc, etc, né? Então, e aí quando ele começou a estudar essa teoria integral, né, ele viu que existem outros níveis, né, que vão além desse paradigma que a gente está hoje, né? Então, segundo essa teoria, toda vez que o mundo, né, peraí, deixa eu ver aqui. Toda vez que tem um salto tecnológico, tem um aumento de complexidade, né? E esse aumento de complexidade ele leva a um salto de consciência, né? Então, Frederic Laloux, desculpa, ele se baseou em vários autores que trabalham os níveis de consciência. Então, essa ampulheta, por exemplo, ele é de um estudioso chamado Richard Barrett. E ele fala de 7 níveis de consciência, né?
que vai lá da sobrevivência, no nível 1, até o serviço do nível 7. E cada nível ele está ligado com as suas necessidades, né? E com os seus desafios. Então, o mundo hoje ele trabalha no nível 3, assim, basicamente, a maioria das empresas, né? Que está nesse paradigma do poder, da disciplina, da autoimagem, né? Do resultado, do glamour, do status, do poder. Né? E aí, quando ele se fez essa pergunta, né? Será que não existem pessoas, será que não existem organizações que estão trabalhando num nível acima desse nível 3, né? E aí ele foi atrás de conhecer essas empresas e ele descobriu que existem... ele fez um estudo com 12 empresas que já operam nesse paradigma. Né? Então, é um paradigma que vai do lucro para o propósito, da hierarquia para a rede, do controle para a autogestão, da infalibilidade para a experimentação e do laborar para o colaborar. Então, é uma mudança mesmo de mindset. Né? Como a gente está passando de uma mudança de eras, né? Da era industrial para o que o pessoal fala de era da informação, era da internet, era da rede, ou quarta revolução industrial, né? Os modelos que a gente conhece de organização, eles são bons para resolver problemas lineares, né? Eles não são bons para resolver problemas exponenciais em rede. Então, ele fez a seguinte pergunta, né? Como que as organizações montadas em torno da próxima etapa de consciência se parecem? E aí ele descobriu que tem várias empresas, né? De vários setores. Então, se a gente pensar em empresas alinhadas no próximo nível de consciência, né? A gente pode pensar que são empresas, são ONGs ou empresas de terceiro setor, né? Mais empresas pequenas, de 20 pessoas, 30 pessoas, mas não. Ele encontrou empresas de 90 até 40 mil funcionários de vários setores diferentes, né? Desde energia, passando por escola, saúde, hospitais e ONGs, né? E dentro desse estudo, né, ele catalogou os 3 grandes avanços dessas organizações, que eles chamam de organizações evolutivas, ou Teal Organizations. Teal é esse nome em inglês dessa cor que é o verde azulado, azul esverdeado. Né? A gente resolveu não traduzir essa palavra e usar o próprio nome Teal. Né? Então, algumas pessoas chamam de organizações Teal ou organizações evolutivas. E os 3 grandes avanços são o propósito evolutivo, a integralidade e a autogestão. Falando um pouquinho de autogestão, a autogestão é um pouco dessa diferença, né, entre a relação de um adulto com uma criança para uma relação entre adultos. Então, numa empresa tradicional, hierárquica, que a gente está acostumado a trabalhar, essa relação de pai e filho, né, onde o gerente, né, o gestor, ele tem toda a responsabilidade de tomar decisões e gerenciar todos os conflitos, enquanto que num sistema de autogestão todos são líderes, né? Todos são líderes no sentido do líder não ser um cargo fixo, mas do líder ser uma atitude em uma situação específica. Então aqui tem uma frase sobre a Buurtzorg, né? Que é uma empresa de enfermagem, que são enfermeiros que cuidam de pacientes idosos, né, acamados, que eles atendem a domicílio. Né? Então, na Buurtzorg, as equipes de enfermeiras não são simplesmente empoderadas pela hierarquia. Elas são verdadeiramente poderosas porque não há hierarquia com poder de decisão sobre elas. Né?
Então, a questão de, pô, se existe autogestão, significa que as pessoas estão empoderadas, né? Não, pelo contrário, né? Porque empoderamento significa que alguém tem o poder e alguém não tem. E aí eu pego o poder dessa pessoa que tem o poder e eu transfiro parte desse poder para as pessoas que não têm. Então, e essa é, é o conceito de empoderamento. No sistema de autogestão, né, não existe empoderamento porque você já tem poder de decisão a partir do dia zero. Você, dentro do seu quadrado, do seu papel, você tem poder de decidir a forma que você quer entregar o seu trabalho, né? E aí aqui tem um slide meio irônico, né? Que a autogestão não é para nós, porque nós somente contratamos pessoas burras, né? Então, essa é a maioria, o que a maioria das pessoas falam, das empresas falam, né? A desculpinha de não trabalhar com autogestão é essa. Pô, mas as pessoas não são maduras o suficientes, elas não são inteligentes o suficientes ou não têm liderança, capacidade de liderança suficiente para implementar a autogestão, né? Então aqui tem algumas frases assim que eu fui extraindo do livro, né? Eu vou passar bem rápido aqui. E para o próximo pilar, né, das organizações evolutivas, que é a integralidade, né? A integralidade foi outro ponto em comum, né, que o Laloux descobriu nas empresas evolutivas, né? O que ele chama de integralidade é basicamente trazer toda a humanidade para dentro da organização. Então, como existe esse sistema de autogestão, que não existem cargos fixos, então, tipo, hoje a gente tem um organograma, dentro do organograma tem os cargos, dentro dos cargos tem um job description e a gente tem que se adaptar àquele job description, né? Numa organização evolutiva, em vez de ter um organograma, eu tenho uma rede de relações e em vez de ocupar um cargo, eu energizo papéis, né? Esse é o verbo que ele usa, energizar papéis. Então, em vez de eu ter um cargo fixo, eu posso escolher quais os papéis que eu quero energizar. Então, se a minha expertise, por exemplo, é finanças, eu posso escolher energizar o papel de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, mas eu também posso escolher energizar um papel de cuidar do jardim, né? Ou, sei lá, de cuidar do café. Coisas que tenham a ver com os meus talentos, não só com uma parte da minha formação, né? Então, ao mesmo tempo que eu trago talentos e vulnerabilidades, eu também trago razão, emoção, intuição e espiritualidade, né? Eu deixo de ser o funcionário da empresa, né? Porque toda vez que eu entro na empresa, eu coloco o dedinho lá no ponto, né, na maquininha de biometria. Eu deixo de ser o Henrique que tem todos os seus talentos para ser apenas o Henrique, analista de sistemas da empresa tal, que só toma decisões baseado na razão, que é analítico, que é lógico, que é orientado a resultado e que não tem valores e nem propósito, né? Então, dentro do paradigma das organizações evolutivas, eu acolho toda essa humanidade para dentro, né? Mas ao mesmo tempo que eu acolho toda a luz, eu acolho toda a sombra. E acolhendo toda a sombra, eu preciso ter práticas para poder lidar com emocionalidades, com vulnerabilidades e com outras características humanas. Então, dentro de organizações evolutivas, nós temos práticas para criar ambientes seguros,
práticas para criar discussões sobre valores e acordos, criamos espaços reflexivos, temos um espaço para fazer um peer coaching, né, um coaching entre pares, e técnicas de storytelling, né. E o outro pilar é o propósito evolutivo. E o propósito evolutivo, ele é visto como... vamos imaginar o seguinte, né? Em vez de eu ter uma missão que foi definida por um cara lá em cima, pelo comitê, lá do alto escalão, e depois foi cascateado até chegar na minha meta pessoal, né? Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito que é como se fosse um norte, né? Imagina uma fazenda que o fazendeiro imagina como que vai ser a fazenda dele daqui 20 anos, mas ele não sabe como que vai ser daqui um ano, porque pode ser que nesse ano chova mais, que caia granizo, que faça calor, ou que não faça calor, ou que chova muito, que chova pouco, né? Então, em vez de eu imaginar que a organização é uma máquina e que tem um controle central, né? E que tem uma missão, tem um programinha lá que fala, ó, robozinho, sua missão é andar para frente, né? Em vez de eu ter a missão assim, dessa forma, o propósito, ele é algo que é um norte, que eu sei para onde eu tenho que caminhar, mas eu sinto e respondo de acordo com o que o mercado pede, o que o mundo pede, de acordo com os valores e os propósitos das pessoas da organização, né? Então é algo muito mais maleável. As organizações tradicionais, elas veem, né, o propósito ou a missão como algo fixo que visa a autopreservação, a competição, crescimento a todo custo, né? Que o lucro é o principal indicador. Ele trabalha com planejamentos, metas, previsão e controle. Então é uma receita que foi desenvolvida para trabalhar em ambientes que não são complexos, né? Então ele funciona para um contexto, digamos, revolução industrial, no máximo anos 80, né? Antes do advento da internet, funcionava super. Agora, com as organizações evolutivas TEAL, nós temos que pensar que a organização, ela é um sistema vivo, né? Que tem um potencial criativo. Ele não tem uma estratégia fixa, né? De metas, de vendas, de cada departamento ter os seus KPIs, etc, etc, mas ele é mais maleável. Que a realidade é o árbitro, né? Então a missão, em vez de medir e controlar, é sentir e responder. Então está sempre sentindo o que está acontecendo com o mercado, com as pessoas e recalculando a rota sempre que necessário. Não tem previsões e metas, né? E é perceber e responder em vez de controlar, medir e controlar. Então, aqui tem uma frase do livro que fala: as previsões são valiosas no mundo complicado, mas elas perdem toda a relevância no mundo complexo. As organizações TEAL fazem as pazes com um mundo complexo em que a perfeição nos escapa. Elas escolhem não a melhor decisão possível, mas uma solução viável que possa ser implementada rapidamente. Então aqui ele faz essa distinção, né, do mundo complicado do mundo complexo, né? O mundo complexo, o que é complexo? O complexo é a quantidade de conexões que uma coisa pode ter. Então, por exemplo, o sistema imunológico é complexo. Então, tem um monte de células que agem de forma autônoma,
né, os glóbulos brancos e tal, eles agem de forma autônoma e não tem comando e controle. Mas mesmo assim, esse sistema imunológico, ele consegue proteger a gente de várias doenças. Agora, um sistema que é complicado, que não é complexo, é, por exemplo, o sistema muscular. Então, tem um sistema nervoso central que vai mandar um estímulo que vai mandar esticar o braço, que vai mandar fechar os dedos e pegar o mouse, por exemplo. Então, no mundo complicado é um mundo que tem menos conexões. É um nervo, né? São poucos feixes de nervos que conectam com o meu cérebro, né? E que fazem esse comando. Então é isso que a gente está passando, né? De um mundo complicado, né? Revolução industrial, pré-internet, para um mundo complexo, hiperconectado com a internet das coisas, com blockchain, com inteligência artificial, com realidade aumentada, etc, etc. Então ele fala que o propósito evolutivo é como andar de bicicleta, né? Eu olho para frente e pedalo, mas à medida que eu pedalo, tem micromovimentos que me colocam em equilíbrio, né? Então, é mais ou menos isso. Esses são os três grandes pilares, né? Eu vou contar rapidinho também como que o livro foi publicado. Ele foi feito, a tradução foi feita de uma forma colaborativa, né? Então, no dia 19 de julho do ano passado, o Henry publicou esse post, né? Está começando o processo de publicação incrível do livro de Frederic Laloux. Fez um convite para quem quiser fazer a tradução coletiva, com link para um formulário. Em 3 dias a gente teve 80 pessoas interessadas. E aí a gente fez todas as reuniões via Zoom. A gente usou algumas ferramentas para fazer essa tradução colaborativa. A gente usou o Transifex, que é uma ferramenta de tradução, que é usado muito para empresas que fazem localização de software, né? Então, vamos supor uma Microsoft da vida quer traduzir o Windows em 50 idiomas diferentes. Então, ele coloca lá no Transifex e vários tradutores vão traduzindo várias partes do software. O Zoom para fazer as reuniões, o Slack como uma ferramenta de comunicação, e a gente fez a campanha para a publicação do livro na benfeitoria. E esse foi o lançamento do livro no Colabora América, no Rio de Janeiro. A gente arrecadou R$70 mil via benfeitoria, mais R$10 mil por um patrocinador externo. Teve 80 tradutores, 400 páginas traduzidas em 6 semanas, 2 editoras, 6 patrocinadores, atingimos 120% da meta e imprimimos 3 mil cópias. Basicamente é isso, né? Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Não, tá. E Márcia, você ficou muda. Tá no mudo. Alô? Oi, Henrique, desculpe. Oi. Eu cliquei errado aqui. Não, tá ótimo. Então, estou achando excelente. Essa mudança, nós estamos bem no meio da transição, né? Uhum. Então, não temos um modelo pronto e o anterior também não serve, porque hoje a gente tem aí as 3 gerações dentro de uma empresa, né? Sim. Isso torna o ambiente naturalmente complexo. Uhum. Quem é do modelo tradicional de gestão, por mais aberto que esteja, eu particularmente percebo
e também sinto em alguns momentos, a o medo, né, que permeia a nossa caminhada, de como é uma equipe autogerida. É como se nós, gerentes, não, como é essa adaptação, né? Porque dá a impressão, ou quem olha de fora pensa nesse modelo de autogestão como uma bagunça. Uhum. Não, tal. Eu estava no evento do Holochain, conversei com o pessoal lá da Holacracia, e ele me explicou algumas coisas que aí eu passei a entender, né? Mas seria legal você compartilhar esse processo. Até Aham. eu vejo os posts lá na comunidade e vejo o sistema, as próprias pessoas cuidando para que os objetivos do grupo se mantenham. Então, não é o Henrique, não é o Henry e não são as outras pessoas, é o próprio grupo que cuida, porque trabalha no propósito, né? É a Sim, autogestão se manifestando. Isso aí é um sim. aspecto que eu particularmente tenho bastante curiosidade de entender esse modelo de autogestão. Embora algumas ferramentas Agile, metodologias ágeis, falem da autogestão de maneira muito suave. Mas Aham. agora eu acho que é para valer isso, hein? O grande engano, né, com relação à autogestão, a organizações horizontais, é achar que por ser horizontal todo mundo é igual, né, e que todas as decisões têm que passar por todo mundo e que em vez de trabalhar o pessoal vai ficar fazendo reunião de conselho e deliberação em vez de trabalhar, né? Mas essa é uma ou que vai ser uma completa bagunça e que ninguém vai fazer nada e que ninguém vai cobrar e que ninguém vai que o resultado não vai ser tão bom quanto se fosse com um sistema de gestão bem é, rígido, né? Isso. Mas, assim, esse é o grande engano, porque a autogestão não significa que todo mundo é igual. O que acontece é que as pessoas têm autonomia e liberdade para decidir o como ele vai entregar, né? Mas dentro do papel que ele exerce. Então, por exemplo, se, se eu sou um cara de financeiro, né? E e os meus papéis são contas a receber e contas a pagar, eu tenho total liberdade para decidir como eu vou fazer o meu trabalho. Eu não preciso pedir pro meu chefe se eu posso contratar se eu posso mudar o Excel de lugar ou mudar uma coluna para outra, não sei o quê. Eu posso fazer do jeito que eu quero. Isso me dá muita liberdade para decidir fazer as coisas fluírem. Só que geralmente tem um processo que eles chamam de processo de aconselhamento. Como que é isso? Se a minha decisão for afetar alguma alguma outra área, né? E se minha decisão exigir um conhecimento técnico que eu não tenho, então eu preciso pedir conselhos para essas duas pessoas. Vamos supor que eu tenho que pedir, vamos supor que eu tenho que eu tenho muita contas a pagar e eu preciso, sei lá, instalar um sistema. Primeiro, eu preciso ver se alguém vai ser afetado pela minha decisão e se tem alguém dentro do meu grupo que conhece melhor de TI do que eu. Então, eu faço aconselhamento, mas quem toma a decisão de qual sistema eu vou escolher sou eu, né? Então, tem essa coisa dos papéis e tem os círculos, né? Na holacracia. Então, tenho um círculo que vai cuidar de financeiro. E dentro desse círculo eu vou ter vários papéis e várias pessoas energizando vários papéis. Então, existe uma estrutura mínima para que o fluxo de informações e fluxo de trabalho
flua, né? Aconteça, mas não existe essa estrutura fixa de comando e controle, né? E as hierarquias, elas são líquidas, né? Elas não são fixas. Então, dependendo do projeto, eu puxo, né, como líder, e dependendo do projeto, eu sou liderado. Dependendo da situação, eu acato uma opinião de uma pessoa que é mais velha, de uma pessoa que tem mais experiência, que tem mais tempo de casa, que tem mais técnica, e às vezes a minha influência é maior porque eu conheço melhor do assunto, né? Então não que não existam hierarquias, mas as hierarquias, elas são naturais, né? São hierarquias de ordens que já existem em todos os sistemas. Entendi. A gente sempre tem essa preocupação porque está aprendendo esse novo modelo, né? E tem o susto, o medo de não alcançar resultados, mas eu vi alguns trabalhos que foram realizados, não dentro do Reinventando, mas de empresas que mudaram o seu modelo de gestão e tiveram um aumento aí de 30%, 40%. Então, não é uma questão, e isso eu debati com a Lala também, não é uma questão de eliminar cargos para diminuir custos, é modificar os processos internos para que todos possam, de alguma forma, entendeu? Colaborar e contribuir para que a organização como um todo cresça. Então, os resultados são muito melhores. Foi isso que a gente percebeu. Então, eu vi lá o processo da fluxonomia no Rio Grande do Sul, no Sebrae, junto com a Lala, e ela divulgou isso, mostrou os ganhos em tempo, os ganhos em financeiro, porque os processos existem, eles são otimizados e energizados de uma forma que as pessoas realmente se comprometem em fazer melhor. Mais ágeis, melhores soluções. Sim. E é isso que nós estamos aprendendo, né, a lidar. As empresas... rígido, né? As empresas tradicionais, elas partem do pressuposto de que os funcionários são burros, precisam ser liderados, que se não tiver uma recompensa, elas não vão trabalhar, se não tiver uma punição, elas vão chegar tarde e vão sair mais cedo, e que todo mundo é potencial corrupto, né? É nesse ambiente que a gente trabalha. Então, nesse ambiente, precisa ter processos para evitar que as pessoas cheguem atrasadas, para evitar que as pessoas que ajam de má fé, para evitar que as pessoas, né, façam corpo mole. Então, imagina se a gente trabalhar num outro paradigma mesmo, né? Que na nossa organização todos são confiáveis, todos têm a melhor das intenções, né? Que todos são honestos. Então, se a gente partir desse pressuposto, quantos processos a gente vai deixar de ter, né? Quanta burocracia, quantos formulários a gente precisa preencher para provar que, sei lá, o relatório de viagem a gente não está querendo roubar da empresa, né? Então, tem umas... eu morei no Japão há muito tempo, né? Engraçado que tem muitos negócios que funcionam com o pressuposto de que o cliente não vai sacanear. Então, tinha um cara que vendia espetinho de frango, assim, né? Numa barraquinha, que era só ele. E aí, o sistema era assim, cada espetinho é um preço, né? E aí você vai pegando, vai comendo self-service, e no final você conta quantos palitos tem e paga pro cara, né? E aí você pode perguntar pro cara, mas e se alguém comer 5, esconder 2 palitos e pagar 3? Né? Aí o cara pergunta, mas por que a pessoa faria isso?
né? Assim, por que que a pessoa, né? Humaniza Não existe isso na mentalidade o do povo. japonês, né? Do povo, né? Uhum. Por que que a pessoa iria sacanear comigo? Não existe isso. Então, se fosse no Brasil, ele teria o tiozinho assando o espeto e teria outra pessoa cobrando, né? E outra pessoa contando os palitos, né? Exato. Então, só se a gente trabalhar no paradigma da confiança, imagina quantos processos a gente pode deixar de ter e aproveitar o tempo das pessoas, o talento, para gerar o resultado que a gente quer, né? Alcançar o propósito que a gente quer. Eu participei, por exemplo, da certificação PMP em 2003 e eles já usavam esse modelo de accreditation. Você escreve, diz que é qualificado e não precisa provar. Periodicamente, eles fazem uma auditoria e pescam algumas pessoas, mas qualquer um pode fazer. Uhum. Ele diz, para fazer, você precisa ter tantas horas, tanto tempo, parará, parará. Escrever o que é, eu não vou te questionar. Faça. Uhum. E aí, se ele pegar um dia esse furo, aí você tem as ações punitivas cabíveis, entendeu? Mas se não for, vai ficar sendo, entendeu? O que Uhum. você disse que é verdade. Então, É, a gente ainda tem que aprender muito, né? Nesse modelo. sim, sim. E falando em PMP, né, o PMI fala muito de gestão de risco, né? Sim, Então, a primeira coisa a primeira aula de Project Management é gestão de risco. Acho que tinha 9 itens, né? É 9 capítulos, uma gestão de riscos. gestão de risco, é uma paranoia, né? Então, É uma paranoia, é bastante. ele opera bem no paradigma do medo, né? De É, que as coisas são previsíveis e coisas previsíveis podem ser controladas. E como elas podem ser controladas, eu penso em todos os riscos primeiro, e aí eu faço meu planejamento, e aí eu vou gerenciando meu projeto. exato. Só que no mundo complexo isso não funciona mais. Se É, eu for assim, eu quero desenvolver um software que vai ficar pronto daqui a um ano. Daqui a um ano muita coisa acontece, né? Daqui a um ano o concorrente pode soltar um aplicativo que supere a minha ideia. supera a minha ideia que eu vou, né? Então, esse modelo baseado no medo, no que eu posso controlar, nos riscos, tá totalmente superado, né? Sim, Eu trabalho também com gestão colaborativa de projetos e a gente trabalha com um time frame de 3 meses, né? Então, a cada 3 meses a gente entrega algum resultado e aí a gente pivota, né? Porque se for pensar em planejamento de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, a velocidade das mudanças estão muito, muito rápidas, não dá para prever. não dá para prever, nada está estanque, tudo muda. Eu assisti uma futurista falando, esqueci o nome dela, ela falou, bom, eu gravo um vídeo hoje, torço para você ver hoje, porque amanhã ele já pode estar desatualizado, entendeu? Porque naquele momento, naquele instante que a situação aconteceu. Eu queria falar para o pessoal que está aberto para questionar, o Henrique está aí, acho que se sentirem, eu estou falando aqui, mas fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas. Ok? Pode abrir o microfone, pode abrir o chat, fiquem à vontade aí. Pode. A gente vai responder, são 9 horas. Daqui a pouquinho a gente parte para o encerramento, mas eu vou aproveitando aqui, porque muita gente fez algumas questões e eu debatendo com várias pessoas, eu vejo várias questões, né? Assim, várias preocupações. E a pior delas é a do medo, né? Uhum. O medo que a gente tem é muito maior do que a confiança de que vai dar certo. O Está medo muito muito. implícito na gente, Uhum. né? O medo ele vem muito do medo do desconhecido, né? E
do que eu não posso controlar. Agora, o que a gente consegue controlar, né? Eu acho que o máximo que eu consigo controlar é talvez a minha respiração, mas mas eu não consigo parar de respirar, por exemplo. Exatamente. Então não é um total controle, né? Então existe uma ilusão, né, do controle. É verdade. E para vencer esse medo do controle, né, do inesperado, né, da perda do controle, eu acho que é aceitar de que nada é controlável, que tudo é impermanente, né, que não existe nada que seja fixo, que causas e condições mudam a cada momento e que a gente precisa ter autoconfiança de que a gente vai conseguir lidar com essas micromudanças que vão acontecendo momento a momento, né? Então, acho que tem muito a ver com se conectar com esse momento mesmo, né? Com o momento que o desafio aconteceu, a gente ir respondendo, sentir e responder, né? É o que o Lalu fala. Sentir e responder, não medir e controlar, porque medir e controlar não é uma estratégia que funcionou há 20 anos atrás, mas que hoje não funciona mais. Acho que essa questão do medo ela fica menor quando, assim, se você está trabalhando na base da confiança, se entra a confiança, o medo não entra. Uhum. Eu acho que o medo ele é automaticamente abafado pela credibilidade e pela confiança, eu tenho a impressão. Agora, assim, por outro lado, essas empresas, as que têm ações em bolsa, já é mais difícil, né? Como que você vê? Porque, assim, ela assim, vai ter que confiar mesmo, né? Vai confiar no que vou falar, vai confiar no que vou fazer, né? Mas, assim, cadê a grana, né? Cadê a grana? Não sei, acho que fica mais ainda, tá longe, né? Me parece. Então, Maria, uma das empresas pesquisadas foi a AES, né? Que é uma empresa, uma distribuidora de energia. Tem 40 mil funcionários, está listado na Bolsa. E em São Paulo tem a AES Eletropaulo, né? E ela foi por muito tempo uma empresa evolutiva. O CEO era um cara incrível, assim, e todo o conselho estava comprado na ideia. Então o cara fez um trabalho muito bonito, assim, de vender a ideia de que o modelo de gestão dele era legal, não sei o quê. E aí tinha uma questão assim, mas todas as informações são abertas, né? Mas se tiver insider. E aí ele fez uma consulta lá e falou assim, alguém aqui quer operar as ações, né, da nossa própria empresa? Ele falou assim, não, ninguém quer operar, não existe risco de ter insider porque ninguém vai operar na bolsa. E aí, só que um belo dia aconteceu uma crise, né, de falta de confiança, de quebra de confiança, acho que foi um caso de corrupção, que teve um caso de corrupção em uma das unidades lá, e aí isso foi para a mídia, e aí as ações caíram tipo bruscamente, e aí o conselho falou, não dá para brincar mais de empresa inovadora, autogestão, porque os acionistas já não acreditam mais no nosso modelo. E aí eles tiveram que voltar. Mas Henrique, sim. Meu nome é Sandra Heck, eu sou ex-AES e ratifico isso que você comentou. Isso foi vamos imaginar, foi no ano
de 2000, quando a S chegou no Brasil, tá? Uhum. Até 2003, tá? Tá. Quando chegou a SOX, com Uhum. toda a ruptura que houve da Enron, a corrupção que houve na Enron, foi fatores que levaram a empresa a reverter. Mas antes disso, não falando de corrupção, eu trabalhei na S Sul e depois na S Brasil. Nesse período de 2000 a 2003, antes da crise da Enron, nós tínhamos a abordagem da autogestão chamado de colmeia. Uhum. Então, era um grupo de pessoas que tinham autonomia de tomada de decisão. Se eu achava que eu podia ir lá com o cartão de crédito da empresa e comprar um carro, eu poderia fazer, desde que eu, de alguma maneira, justificasse por que eu precisava daquele carro. Qual foi a dificuldade no Brasil em específico? Não estou falando dos outros países, tá? Foi a maturidade das pessoas. Tá. Nós tivemos um sério problema de entendimento dada a maturidade de algumas pessoas dentro desse contexto da autogestão. Só para contribuir com a tua colocação aí. Obrigada. Obrigado, Sandra. Que bom ter a sua visão, né? A sua colaboração. Acho que você trouxe, ilustrou de uma forma muito legal, muito boa. A questão da maturidade, assim, eu também acredito muito que a autogestão ela caminha de mãos dadas com o desenvolvimento humano. Eu passei também, eu trabalhei em 20 anos na área de TI, trabalhei com SOX também, e desde 2014 venho pesquisando novas formas de gestão e já trabalhei em organizações, em coletivos que era totalmente autogerido, mas beirando o anárquico, né? Até organizações um pouco mais estruturadas. E dentro dessas experiências, o que eu tenho visto é que precisa fazer um trabalho forte de desenvolvimento de equipes, né? Para as pessoas, para trazer um pouco mais de maturidade, né? Eu acho que no Brasil o patriarcado é muito forte, então é muito fácil cair no condicionamento do botar a culpa no outro, né? Do responsabilizar alguém, né? Acho que é importante trabalhar esse aspecto, né? É por isso que eu estou na Cuidadoria, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Eu acho que a autogestão automaticamente exige que o profissional seja um profissional melhor e que a pessoa seja uma pessoa melhor, né? Para sair dos papéis de vítima, né? Do papel às vezes do papel de criança, né? Do papel infantilizado, né? Infantilizado. Só faço o que mando. Só faço o que mando, né? Sair do ego também. Às vezes a gente precisa sair do centro para ir para a roda, né? Lidar com conflitos, lidar com todo tipo de emoções que acontecem, né, nas relações, porque enquanto existe hierarquia, a gente não aprende a lidar com conflitos, né? Se eu tenho um conflito com alguém, eu vou falar com o meu chefe, e o meu chefe vai dar o veredito, né? Eu não preciso ir lá e conversar e falar das minhas necessidades e, né, negociar. Então, tem muita coisa que a gente precisa desenvolver enquanto pessoa, enquanto liderança, enquanto profissional. Isso é verdade.
a gente acaba não se desenvolvendo, né? Como Uhum. pessoa mesmo. É que toda essa mudança e a velocidade que ela está acontecendo, ela pega a gente assim de surpresa. Então, toda hora tem a notícia de alguém que mudou a gestão, mudou a liderança, mudou o processo, mudou o modelo e vai caminhar assim agora. E a gente meio que não acha um papel, sabe? Parece que Uhum. qual é o papel do líder no futuro? É uma pergunta. Eu não digo do líder em qualquer nível, CEO, Uhum. gerente de projeto, gerente de departamento. Eu particularmente, acabei de receber aqui uma dúvida no Zap, assim, qual é o papel do líder? Não foi no chat, foi no Zap. Qual o papel do líder do futuro? O que é esse Tá. líder evolutivo? O que ele vai fazer, né? Já que não é mais ficar fazendo planejamento lá e cobrando, batendo bumbo, né? O líder evolutivo, para mim, o papel do líder evolutivo é cuidar, é gerir relações, né? É olhar para a sua equipe e ver e cuidar para que as relações, né, entre as partes fluam, né? E usar cada vez mais a nossa humanidade, né? O líder evolutivo ele tem que ser um líder humano, porque as decisões técnicas vão ser cada vez menores, né? Com cada vez mais inteligência artificial, internet das coisas, automatização, robotização, o tempo que o líder vai gastar, né, usar, tomando decisões técnicas vai ser muito pequeno. Ele vai usar o tempo dele para tomar decisões adaptativas, né? Então, basicamente olhar para as relações e gerir pessoas, cuidar da motivação, cuidar do propósito das pessoas, se as pessoas estão tendo se as pessoas conseguem enxergar significado no trabalho que elas estão fazendo, né? Se os valores pessoais da equipe estão sendo levados em consideração, né? Eu acho que é essa liderança mais humana, né? E gerir conflitos é mais um papel de educador, eu acho, no sentido de fazer com que a pessoa seja também um líder, né? Fazer com que as pessoas da sua equipe seja também um líder e que consigam ter autonomia e tomar suas próprias decisões. Eu acho que esse é o papel do líder evolutivo. Temos aí uma caminhada, hein? Mas os robôs estão empurrando a gente, né? A gente, ano passado, fez uma formação de líderes evolutivos, que foi uma formação de 3 meses, com encontros semanais, né? Encontros telepresenciais via Zoom e 2 imersões na natureza. Foi muito legal. A gente está pensando em fazer agora no segundo semestre. Novamente? Deixar aqui aberto para quem estiver interessado. Uhum. Foi muito legal. Assim, a gente pega todas as... foi mais ou menos isso, né? Uma sobreposição das ferramentas de autoconhecimento, né? Com ferramentas de autogestão e o paradigma das organizações evolutivas, né? Com a teoria do Lalu. Essa teoria aí, ela merece... Eu fiz o curso tanto do Ken Wilber, quanto agora, estou estudando o Lalu e realmente é uma interrelação e tem muito sentido tudo que eles falam quando você começa a aprofundar esse conhecimento, né? Uhum. É realmente algo que a gente pode ficar aqui a noite inteira e não acaba, sabe? Bom, queria ver se alguém mais gostaria de colocar alguma coisa, porque a gente já está aí há 1h30 já na reunião.
Se não Eu houver... queria fazer uma pergunta para Sandra, pode ser? Opa, Sandra? Sandra está na escuta? Sim, sim, Henrique. Eu queria saber de você quais foram suas maiores dificuldades assim quando você entrou na AIS. Na verdade, foi primeiro o choque Aham. dessa mudança de um modelo, vamos dizer assim, orientado a comando e controle Uhum. para um modelo de autogestão. Então, no primeiro momento, não foi tão simples compreender a autonomia que o líder tem dentro deste, vamos dizer assim, dessa forma de operar da empresa. E a gente sempre comentava, eu lembro, não, isso aí é coisa de americano e que no Brasil é muito difícil. Até porque a gente encontra pessoas que elas não querem tomar decisões, elas Uhum. querem ser lideradas, elas querem ser orientadas, elas querem saber o que tem que fazer, elas não querem pensar. Então a gente encontra essas situações também. Mas para quem deseja trabalhar com autogestão, é um modelo maravilhoso para se trabalhar. Eu tive uma experiência muito gratificante, foi uma experiência maravilhosa que eu tive, mas depois voltou ao modelo tradicional de comando e controle. Uhum. E você entrou num cargo de liderança, numa posição de liderança? Sim, mas a Tá. liderança, num primeiro momento, dentro deste modelo da autogestão, era de colmeia. Então, em determinado, vamos dizer assim, um determinado grupo de pessoas, ali tinha uma liderança. Em Uhum. outro projeto, tinha outra liderança. E assim se trabalhava. Mas depois, com o advento da SOX, o advento de resultado, haja visto que na época, em 2003, foi muito gratificante, porque de um lado tinha a autogestão, mas do outro lado o patrimônio líquido da empresa estava invertido. Os resultados não estavam acontecendo. E aí, quando mudou-se muito em função do que aconteceu também por fatores SOX e corrupção, mudou-se isso e a gente saiu do modelo de gestão de qualidade, percebe? Olha a mudança. Uhum. De zero para um modelo de nós, em 2010, ganharmos o Programa Nacional da Qualidade. Quer dizer, inverteu totalmente os modelos. Interessante, né? Mas isso foi, Sandra, isso foi aqui no Brasil ou a nível mundial? Aqui no Brasil. Entendi. Quer dizer, de 2000 a 2013, extremamente evoluído em cima desse modelo que o Henrique falou de autogestão. E de 2003 a 2010, num caminhar de Programa Nacional da Qualidade. É um contrassenso. Uhum. Entendi. Mas acho muito legal essa capacidade que a empresa teve de virar a mesa, né? De mudar de um sistema para o outro, né? Sim, é aí que norteia isso são os resultados. Os resultados é que puxam este modelo de gestão. Legal. Legal. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Colocar alguma pergunta? Eu já liberei aqui pelo chat, tem gente que me perguntou, eu já repassei aqui via Zap para o Henrique. Se não houver mais alguma colocação, queria, antes de mais nada, te agradecer, Henrique, por disponibilizar o seu tempo, por vir. Orvati, vai falar? Então, boa noite a todos. Henrique, parabéns pela apresentação. Realmente é bem interessante. Você me fez eu voltar a um bom tempo atrás, onde trabalhávamos, né?
trabalhava também sempre na área de informática, né? Mas voltado mais numa área de processos, né? Área de negócios, né? E quando começou, de repente, para mim surgir toda a parte de computador, que para mim até então era algo, e era aqueles chamado cabeção, né? Aqueles IBM grande mesmo. E foram evoluindo, de repente você podia, e aí você podia simular e aí foi tudo isso daí, assim, eu envolvendo nessa novidade. Até que, de repente, eu lembro perfeitamente o Windows, né? Adotou o Windows. E tinha um trabalho e simplesmente pegar e colocar o teu próximo normativo, eu quero que seja feito em Windows. Eu falei, oi? Não, eu quero em Word. Oi? Como assim? Não, eu quero em Word. Me colocaram com o pessoal da microinformática, né? E, não tinha feito o curso, não tinha feito nada. Falei, o que eu faço aqui, pelo amor de Deus? Então, é algo assim, foi como, eu acho, pensando aqui, comentou, existe o medo? Existe. Realmente, a gente tem o medo do desconhecido. Pô, e agora, o que vem? Só que existe também a confiança, né? Isso daí realmente eu sempre tive. Pô, eu não sei não, eu vou aprender, vou correr atrás, pô, eu não sou nenhum, como a gente usa o termo, nenhum Zé Mané. Pô, não, vamos correr atrás, o que é isso aqui? Vamos aprender. E hoje estamos aí com tudo que vem. Então, o que você falou realmente, a minha cabeça também veio, falei, meu Deus do céu, como uma gestão sem uma liderança, eu que sempre falei que o povo brasileiro gosta de ser comandado, é isso que nós somos o tempo todo, né? Sempre comandado, sempre seguindo uma ordem, sempre seguindo uma ideologia, né? E, de repente, não vou falar em anarquia, porque não é algo anárquico, lógico, né? Mas mudar para algo assim, para mim, totalmente diferente. Nesse momento, não entra na minha cabeça. Mas eu sei que se eu entrar em alguma empresa que ela é desse jeito, eu sei que eu me adapto. Isso eu tenho certeza. Né? Mas é algo assim, é realmente bastante interessante mesmo. Parabéns. E vamos tocando no que a gente tem tudo para fazer, né, dona Marcela? Oh, com certeza. Esse confiar e essa maturidade que a Sandra, o Henrique, vocês estão trazendo é algo que vai ser exigido de nós agora. Oi? Exatamente. Vai passar a ser exigido. Exatamente, concordo. Nós não vamos ter muito a opção de entrar numa empresa e esperar mudar. Nós vamos ter que entrar já mudados, porque ela vai fazer a mudança de maneira exponencial, entendeu? Ela vai fazer e a gente não vai ter muito espaço para aprender. Vai mudar, que é o que está acontecendo no nosso dia a dia. Pum, mudou, pum, mudou, pum, mudou. Entendeu? É exponencial. Então, o ideal é a gente estar estudando, debatendo, como fizemos hoje, se preparando, compreendendo, né, mentalmente como é que vai funcionar. E essa foi uma das razões que eu quis trazer o Henrique aqui, porque sei que o pessoal está trabalhando forte lá para contribuir no conhecimento, para que as pessoas se modifiquem e essas adaptações sejam mais suaves. Exatamente. Causarão um choque, né? Depois, Henrique, eu queria publicar no grupo o link da contribuição colaborativa, que é consciente, na verdade, né? Eu vou colocar o link aqui. Já coloquei no chat. Isso. O livro ele pode ser adquirido, o livro físico, né, na editora Voo. Então, se você entrar na editoravoo.com.br, tem a loja virtual lá, você pode pedir o livro físico. E tem esse link que eu coloquei aí embaixo, que é no cuidadoria.com, onde você pode solicitar o livro PDF e pagar o quanto você acha que vale. E aí eu envio o livro por e-mail no máximo 24 horas. Então de 0 a 1 milhão, você decide. Opa. A contribuição consciente, né, Henrique? Exatamente. A gente está tendo, assim, já entregou quase 2.000 livros, PDFs. O preço médio está saindo, assim, ticket médio está saindo tipo R$20.
que é um preço bom, né? Eu achei que o pessoal ia colocar R$ 1, R$ 3, mas tem gente que contribui com 3 e tem gente que contribui com 60, então na média tá vindo um valor coerente, assim. E parte da renda ela é revertida para o autor. E Entendi. parte da renda para o movimento aí do Reinventando as Organizações. Entendi. E aí eu vou estar em Curitiba e Fortaleza, né, fazendo o lançamento do livro, fazendo palestras e workshops sobre a gestão colaborativa de projetos. Então, bom, quem quiser pode me seguir no Facebook, no LinkedIn. Deixa eu colocar meu contato aí. Vou colocar meu e-mail também. henrique@cuidadoria.com. E eu vou colocar também o meu link no Facebook, para quem quiser me adicionar. Eu sempre publico coisas sobre futurismo, sobre futuro do trabalho, sobre reinvenção de organizações, sobre Toda essa várias coisas. experiência aí que você está vivendo nesse processo de contribuir com a transformação, né? Exatamente. Henrique, para nós aqui foi muito enriquecedor a sua participação. Ficamos bem felizes. Temos, assim, toda uma lição de casa aqui com tanto insights que você passou. Mas eu acho que não vão faltar oportunidades para a gente trazer você de novo e a gente evoluir nessa conversa. Então, em nome de todo mundo do Olhar do Futuro, os que vieram, os que ficaram no Zap, eu queria muito te agradecer pela disponibilidade. E conte conosco aí para aquilo que você precisar. E a gente está te seguindo. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. Eu sempre adoro falar sobre esse tema. É um tema que me chama muito, né? Assim, qualquer evento que eu invento de fazer acaba rolando bastante. Tem um grupo muito legal. Tem um grupo no Facebook chamado Reinventando as Organizações Brasil. Tem um grupo no WhatsApp também. Então, quem quiser fazer parte pode mandar uma mensagem para mim, um e-mail, um sinal de fumaça que eu adiciono vocês lá. É um grupo bem movimentado lá. A gente trabalha muito nisso aí. Bom, Henrique, muito obrigada mais uma vez. Agradeço até pela disponibilização do seu Zoom para a gente aqui. Nós estamos começando. Vamos disponibilizar esse material todo aí, essa entrevista, esse nosso bate-papo para o pessoal da comunidade. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.